Temos aqui no Balanço a informação ao vivo. Minha querida Jéssica Cruz, Aracaju vai oferecer, isso é importante, o transporte público com tarifa zero. É ônibus de graça nesse próximo domingo, de segundo turno das eleições de 2022. Então, é o seguinte, não será por falta de transporte que o povo vai deixar de votar. Não é isso, Jéssica, querida? Seja bem-vinda. Boa tarde, Jéssica. É isso, Sérgio. Pelo menos aqui em Aracaju, em outras cidades do nosso estado, em 25 capitais do nosso país, né? Porque essa foi uma medida adotada pela Justiça Eleitoral para democratizar ainda mais o voto, mas essa decisão ela ficava a cargo dos prefeitos. E aqui em Aracaju a gente teve a decisão nesta semana do prefeito Edivaldo Nogueira, do município daqui de Aracaju, em outros municípios também, como Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, mas a gente vai conversar aqui com o superintendente da SMTT de Aracaju, para a gente entender como é que vai funcionar esse transporte aqui na capital no dia da eleição, no segundo turno, domingo. Renato Teles aqui comigo. Renato, muita gente na dúvida, né? Como é que vai funcionar? É para todo mundo o domingo, a gratuidade do transporte aqui na capital? Veja, a partir dos atos administrativos dos prefeitos das 3 cidades vizinhas de Aracaju, todo o transporte da região metropolitana será gratuito. E não precisa de nenhum procedimento, como, por exemplo, estar com o seu vale-transporte, a sua carteirinha de estudante. Basta que nos terminais, e seja nos pontos de parada, quando ele entrar no ônibus, girar a catraca. Então, mesmo o transporte sendo gratuito, nas 4 cidades, com os atos administrativos dos respectivos prefeitos, é muito importante que o usuário embarque no terminal girando a catraca, ou quando acessar um ônibus em algum ponto de parada, ele também gire a catraca. É esse giro da catraca com a tecnologia da bilhetagem eletrônica, que vai permitir, pós a eleição, na segunda, terça-feira, a gente ter os quantitativos por cidades para fazer o respectivo ressarcimento por cada município a Aracaju Card. Era justamente por conta disso, desse dinheiro que tem que ser devolvido por parte de cada gestão, que estava demorando muito as decisões dos outros municípios, porque Aracaju é quem administra, né, quem gere o transporte público da grande Aracaju também. Mas esse dinheiro, ele é de cada cidade? Perfeito. Cada município que adotou essa providência, a partir do seu ato administrativo, ele é o responsável por esse ressarcimento. Por óbvio, o recurso, por exemplo, de Aracaju, assim como das outras cidades, é fruto do tributo, dos impostos dos moradores de Aracaju. Não é possível a gente fazer um investimento, seja de qual for, numa cidade vizinha. E é bom frisar a diferença entre gerenciamento, gestão de custeio. Então, que bom, é positivo que os prefeitos do país, grande parte do país, mas especialmente aqui de Aracaju e região metropolitana, adotaram essa conduta para prestigiar a democracia, cada um com o seu candidato, vá até as urnas e exerça o direito e vote. Quantitativo dessa frota para o domingo, já há uma noção com relação a isso? Vamos definir o dia de hoje ainda, mas já tem uma experiência muito boa no primeiro turno das eleições. Cerca de 40% a mais de usuários usaram o transporte público no primeiro turno das eleições, com frota ampliada, na comparação com outros domingos, seja de setembro e de outubro, agora os primeiros domingos de outubro. Então, essa experiência está servindo de base, não só das eleições passadas, mas especialmente do comportamento agora do usuário do transporte no primeiro turno, para a gente fazer esses ajustes, mas já fica o compromisso. A frota será ampliada e o usuário e o eleitor vai ter toda a condição e comodidade para circular pela região metropolitana. Porque é ônibus de graça, o imaginável é que realmente essa frota aumente, a quantidade de passageiros aumente bastante. Já aumentou no primeiro turno e a expectativa é que aumente um pouco mais para favorecer os que têm menos condições, que vá exercer seu direito, vá votar, use o transporte público, esse benefício que Aracaju e outras cidades aqui da região metropolitana adotaram para prestigiar a democracia. Muito obrigada, bom trabalho para vocês. Até às 5 da tarde essa informação? Sim, a ideia é finalizar esse planejamento hoje, para a gente ter condição de ter clareza, transparência com a sociedade, mas o fundamental é, fique tranquilo que a frota vai estar na rua para dar condição para todo mundo ir votar. De graça, Sérgio. De graça. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Renato e Jéssica. E o mais importante, transparência e muita clareza. E ainda, que você possa exercer o seu voto com muita dignidade, em toda a sua plenitude. Você já me conhece, sabe quanto eu sou crítico com relação à atividade política nesse país. Mas nós precisamos votar, afinal.
Nós construímos esse país com o voto.